Tá começando mais um Resenha Esportiva e meu destaque vai para a virada histórica do Fluminense. Num jogo emocionante no Sul, o tricolor carioca venceu o Grêmio por 5-4, fazendo sua torcida relembrar os tempos de glória. O meu destaque vai para a Libertadores. Flamengo e Grêmio brigam por uma vaga nas oitavas de final, enquanto o Galo tenta beliscar uma vaga na Sul-Americana. O meu destaque vai para a boa atuação do Vasco. A volta do Rossi foi fundamental para uma boa partida do Gigante da Colina. O meu destaque vai para o Flamengo. A boa atuação da equipe reserva contra o São Paulo dá um ânimo para o jogo da Libertadores na quarta-feira, contra o Peñarol. O meu destaque vai para a transformação do Botafogo. O clube chega à segunda vitória no Campeonato Brasileiro. E a rodada começou para os cariocas no sábado. Vasco e Corinthians empataram em Manaus 1-1. Estilo do jogo. O Rossi voltou em grande estilo, né? Jogando bola, fazendo jogadas de infiltração. Foi muito bem na partida. Não conseguiu vencer o Vasco. Se atribui, o Vasco teve uma evolução. O Rossi, infiltrações maiores, o time teve uma força ofensiva maior, mas ainda assim saiu perdendo. Um gol até do Matheus Vital, que é o menino revelado em São Januário, mas não conseguiu. O que falta pro Vasco vencer a primeira? Cara, o Max Lopes, ele com o ritmo de jogo vem mostrando que vai ser importante pro Vasco. Ontem acho que foi a melhor partida do Max Lopes, né, no ano. Falta ainda mais agressividade. O Rossi, como o Val bem colocou, é o cara que infiltra, é o cara que vai pra cima, é o cara que, assim, arrisca a jogada. Até com o Valadares, o Vasco tem arriscado, tem se proposto a jogar mais. Mas é muito limitado ainda. O Vasco ainda carece de um volante, na minha opinião, de um cão de guarda, um primeiro volante marcador. Não dá pra ficar com o Lucas, o Mineiro, que joga a bola bem com a bola no pé, mas na marcação é pífia, assim como o Raul, os dois são segundo volante. No caso também tá faltando um meia organizador no Vasco. O Vasco não trouxe o Valdívia, mas o Valdívia até que eu sabe, precisa de tempo. Tá jogando na ponta. O Jairinho entrou. Ele fez sucesso Mas no ele Inter também jogando na ponta. Mas o Valdívia nunca foi um organizador. Se o Vasco trouxe o Valdívia na intenção de, tô precisando de um organizador, que o Bruno César não deu certo, vou trazer o Valdívia, mais uma conotação errada do time do Vasco, porque o Valdívia não é e nunca foi organizador. É o jogador ali do último terço do campo, fazer uma tabela para finalizar de fora. Parece um pouco o Scarpa, né? Chuta bem de meia distância, não é um cara organizador. O Scarpa também, quando jogava no Fluminense, sofreu muito com isso, que pela qualidade técnica, batida na bola, colocavam ele centralizado e ele não rendia de jeito nenhum centralizado. Quando foi deslocado para o lado direito, que é o lado que ele costuma jogar. Ele primeiro começou pelo lado esquerdo, jogava muito bem pelo esquerdo, teve que se adaptar. Teve que se adaptar, jogar no lado direito. E no meio ele nunca conseguiu deslanchar. Sabe o caso do Vasco tentar o Lucas Santos mesmo? Ou um menino da base, meio? Ou o Bruno César. Pra mim até é um erro de planejamento do Vasco. Você traz o cara pra ser o 10 do time, o cara quase não joga. Acho que mostra bem a falta de planejamento do Vasco já há anos, que vem há anos. O Lucas Santos, quando ele se destacou no Sub-20, ele se destacou jogando na ponta. Foi o Lucas Santos numa ponta e o Marrone na outra. Mas geralmente o Lucas Santos era deslocado, principalmente na Copa São Paulo de Futebol Júnior desse ano. Ele foi deslocado pro meio, várias oportunidades. Tem o Dudu. O Dudu começou bem, o Carioca. Nesse destaque de Lucas Santos pela esquerda, Marrone pela direita, o centralizado é o Dudu, é o 10. Mas o Dudu jogou direitinho no Campeonato Carioca, tá bom, mas Eu tô falando Ele jogou 2 jogos no Campeonato Carioca. Eu tô falando por mim. Eu, Farias e Durval, a gente cobriu o Sub-20 do Campeonato Carioca Sub-20. O Dudu, a gente cobriu o quê? Uns 10 jogos? Copa do Brasil. Copa do Brasil. Maioria de campeonato Sub-20. O Dudu não jogou bem nenhum. Falam que ele é muito sexy, na real. Mas ele é. É ele e o Camisa 9 também. Moraes. Não quer falar o nome, né? Não! É que eu tenho raiva dele. Eu falo, mano. Aí, tipo assim, eu imagino o Lucas Santos como... Deixa eu falar. Eu imagino o Lucas Santos mais jogando de ponta, ou vindo de banco como no lugar do Rossi, do que jogando como um camisa 10. E agora quem tá jogando de camisa 10 na base do Vasco é o Caio Lopes, que é um grande futuro. Sempre jogou como volante. O Caio Lopes é um bom segundo Pode ser volante. adaptado? Talvez. Ele é um bom segundo volante. Ele é um bom segundo Ele volante. tá jogando de camisa 10 no Vasco agora, na base. O Vasco tentou já improvisar o Bruno Conceito de meio, pra mim agora qualquer coisa é possível. Daqui a pouco o André vai dar de camisa 10. Mas aí, ó, já esforçado. Chuta bem. O Vasco que... Eu esqueci o que eu ia falar. O Vasco, quero dizer, o Vasco não ganha de jeito nenhum, mas o Botafogo ganha. Ganhou mais um Botafogo. O Eric jogou bem demais de novo, Pedro. Queria te ouvir sobre o Botafogo. O que mostrou o lado bom do Botafogo nesses 2 últimos jogos foi a união do grupo. A gente sempre bate na tecla que o Botafogo é bastante limitado.
quando você vê na hora do gol, você viu o Gatito comemorando efusivamente, o Diego Souza sozinho lá, que fez a jogada pela linha do fundo e cruzou, comemorando sozinho. Você vê um grupo bem fechado, bem unido para um ideal, que é não rebaixar o Botafogo. A gente sabe, a torcida sabe muito bem, que o principal objetivo, do Botafogo no Brasileiro é não cair. Então a gente tem esse alento que o time ganhou as partidas dentro de casa. Perder para o São Paulo no Morumbi é normal, então até aqui o campeonato do Botafogo é bom, tem 6 pontos. Então esse é o alento para a torcida, um time aguerrido, um time que vai para cima jogando dentro de casa, um time que quer o seu propósito no Brasileiro. Mais do que aguerrido, eu coloco o time do Botafogo mais organizado. É um time agora organizado dentro de campo, sabe o que cada um vai fazer dentro de campo, eles sabem exatamente onde o companheiro está. Então, assim, o time do Botafogo deu uma melhorada absurda, é um abismo do Botafogo do Zé Ricardo pro Botafogo do Barroco. Tem técnico, Barroco. né? Mas tem técnico, é diferente do Vasco que vocês estavam falando. Pra mim, o que fala do Vasco é técnico, coisa que tem no Botafogo. eu acho ainda muito cedo ainda para fazer essa definição de Zé Ricardo no tipo Botafogo de Zé Ricardo e Botafogo do Barroco. É muito cedo, porque você não pode em 3 jogos falar, não, Botafogo do Barroco. Foi o que o Pedro falou, a união, o time aguerrido, jogando por um ideal. E isso para mim fez muita diferença. Por quê? Porque o trabalho do Zé Ricardo era ruim, isso é óbvio. E o jogador sabe disso, o jogador não é idiota. O jogador sabe quando o trabalho está sendo mal feito, sabe como ele seguindo o que o treinador está dizendo, não vai chegar a lugar nenhum. Então ele já faz naquela de, vou fazer porque eu sou empregado, eu jogo aqui, ele é o treinador, mas eu sei que não vai dar certo. Então, muda completamente diferente quando entra um técnico novo e você acredita no que o técnico está fazendo. Quando você é treinado por um cara que ele tem ideias, que você acredita que aquilo pode dar certo, o time abraça. Foi o que ele falou, todo mundo comemorando porque está todo mundo na mesma sintonia. Com o Zé Ricardo já não acontecia isso. Para mim, a principal diferença do Zé Ricardo para o Barroca é essa. Os jogadores acreditarem no trabalho do Barroca, no que ele quer, e não acreditavam mais no Zé Ricardo. Tanto que o Botafogo, o Zé Ricardo era um bando. Você não acha que o Botafogo é um time assim, mais coisa em campo, um time que contém a bola no pé, sabe mais o que faz? Pra mim isso também se passa muito pelo técnico. Passa pelo O Botafogo é o time que mais trocou passos no Brasil. Passa pelo técnico, mas depende também do jogador. O técnico às vezes pode montar uma tática fenomenal, mas se o jogador não abraçar e comprar a ideia do técnico, tudo passa por comprar a ideia do técnico. Se eu sou jogador do seu time, você fala, ó, a gente vai jogar no 4-3-3, pô, você é centroavante, mas eu quero você marcando até o meio campo para fechar o espaço. Jesus. Se eu abraçar a sua ideia, beleza, vou me esforçar, vou fazer aquilo. E pode dar certo ou pode dar errado, mas eu estou fazendo. Se eu não abraçar, eu vou fazer uma, eu vou fazer 2, na terceira eu vou estar... Tem um pequeno detalhe Isso também, não vai dar né? certo. Esse time do Botafogo que está sendo escalado é um time meio lento. Então, a característica deles é ficarem com a bola. Trocar o passe João Paulo, Cícero, Bochecha, Diego Souza lá na frente. Então, puxar a velocidade do Eric. O cara da escapada é o Eric. O Eric tá jogando, aliás, o Eric tá O jogando. Pimpão, né? Mas o Pimpão... Não, o Pimpão, desculpa. Então só vou completar os 11. Desculpa, o Pimpão é uma coisa até vergonhosa da torcida do Botafogo. O Pimpão tá aqui porque é gente boa. O torcedor do Botafogo apoia o Pimpão. Uma parte da torcida do Botafogo apoia o Pimpão, sendo que ele em 5 anos de Botafogo tem 30 gols, exatos 30 gols. E o Herrera, que saiu daqui escorraçado, tinha 60 gols e na metade do que o Pimpão tem. O Herrera ficou 2 anos e meio. É um absurdo que a torcida faz pelo Pimpão. Passa um pano tremendo. O Botafogo precisa contratar um ponta de um nível do Jairzinho. Jairzinho. Pô, Seria muito bom. Tem o Luiz Fernando, Tem o Luiz Fernando, só que o moleque não tá jogando bem. O moleque não se encontrou depois do Carioca do ano De repente dá passado. sequência pra ele, de repente ele volta a jogar aquele futebol que ele já jogou, entendeu? Acho que não. Acho que outro destaque também que eu faço nesse time do Botafogo é o Gabriel. Mais Sim. uma vez, mais uma boa partida do zagueiro. E o Marcinho no banco. Quem jogou foi o garoto Fernando. Cara, até ficando sem Mas mais não assim. Constância, Fernando. Mas também um ponto Lateral direito. a defesa do Botafogo soube sofrer. O Fortaleza não ficou na defesa, foi pra cima, meteu bola na trave. Bom trabalho do Rogério Ceni. Teve um lance duvidoso de VAR. Foi pênalti, lance duvidoso não, foi pênalti. Eu tô falando lance duvidoso só pra o pessoal do Fortaleza não ficar puto comigo. Teve, tipo assim, o Botafogo, O Fortaleza. pessoal do Botafogo. É, Fortaleza. Enfim. Enfim, deixa eu concluir, por favor.
O Fortaleza vem fazendo um bom trabalho. É só a terceira rodada, mas ele vem fazendo um bom trabalho. O Rogério Ceni, muito bom técnico lá no Fortaleza. E o Fortaleza ainda vai gerar um caldo aqui no brasileiro. E falando sobre o bom trabalho de Rogério Ceni, o cara dobrou o faturamento tanto em venda de sócio-torcedor, ingresso, venda de camisa no Fortaleza. O cara gerou um lucro gigante em 1 ano e meio, né, que ele já tá lá. Então o trabalho do Rogério Ceni é muito bom, não só dentro de campo, mas fora também. O Rogério me surpreendeu. Talvez aí ter aquele problema com o São Paulo, diretoria. Se tivesse postado no Rogério desde o início. Não Mas é sei, meio diferente, mas aí porque é o trabalho time. do Rogério Ceni, logo um clube que ele é ídolo, é complicado. A É pressão como se o Zico viesse treinar o O Flamengo. problema nos clubes grandes é a convicção. Eles não têm convicção no que eles estão fazendo. O São Paulo troca de técnico igual troca de copo para beber água. Então não tem nem técnico que dê certo uma longevidade no São Paulo. Eles colocaram o Rogério Ceni porque, pô, não temos técnicos. Então, mal, o que a gente vai fazer? Vamos colocar nosso ídolo. Pô, Rogério Ceni. Ele não tinha experiência nenhuma. torcida vai O último voltar. a torcida vai abraçar, vamos lá, Rogério. O último foi o Muricy. O último técnico que teve um bom período no São Paulo foi o Muricy. Fizeram isso com o Autuori. O próprio Rogério, quando era jogador, dessa entrevista, que o São Paulo matou os 2 principais técnicos, que era o Autuori do Mundial de 2005 e o Muricy. Nenhum dos dois, o Muricy teve mais tempo, como você falou, mas nenhum dos dois obteve sucesso por causa da diretoria. Do São Paulo, que era o clube mais estruturado do país há 10 anos atrás, viveu uma década para se jogar no lixo e Na voltar. verdade, sabe o que aconteceu? São Paulo, minha opinião, tá? Opinião minha. Botafogo, São Paulo, quando foi tricampeão brasileiro, deve ter achado que achei a fórmula de ser campeão brasileiro, não sei o quê, e começou a levar isso. Não é bem assim, futebol não é fórmula, não existe fórmula a mais para ser campeão. Relaxou. Achou, tá, sou tricampeão, já descobri como é que se ganha tudo. O Muricy saiu no Paulista, foi pro Não, Palmeiras. saiu no Saiu Brasileiro. no Brasileiro. Aí depois foi pro Palmeiras, aí era líder do campeonato, depois perdeu o campeonato pro Flamengo. Enfim, eu Ah, acho ele que perdeu o só, eu campeonato acho que assim, pra Em arbitragem. 2010 veio pro Fluminense e foi campeão com aquele time do Fluminense também. O Muricy era o técnico. E depois foi todo campeão mundo da Libertadores com o Santos, não é o seguinte. É, o Muricy era o técnico da técnico época. da moda. O técnico da moda, o Muricy ganhava. era o Pepe Guardiola do Brasil? Logo depois ele também foi pro Flamengo, não foi? É, porque é o Pepe Guardiola. 16. Foi 2016? Foi mesmo? Não, ele demorou, ele foi pro São Paulo antes de ir pro Flamengo. Ele é tanto Pepe Guardiola do Brasil que o Muricy em competição mata-mata era um fiasco. Senta que lá vem a história. Libertadores com o São Paulo em 2010. Cara, não foi campeão em 2011 com o Santos? Sim, mas só ali. Porque olha só. Era fiasco. Era um fiasco, o técnico do Inter. Cara, também, olha né? só. Não, o técnico do Inter era o Ele era Abel. do São Paulo naquela época, né? Olha só, o cara foi eliminado nas oitavas pro Grêmio, me desculpe a torcida do Grêmio, mas aquele vice-campeonato do Grêmio é pra se glorificar de pé, é pra botar o Tcheco numa estátua. Em 2018, tá, foi aquele jogaço contra o Fluminense, a gente até absorve. 2009, perde a vaga pro Inter completamente na mão dele, dentro do Morumbi lotado. E isso em 2010. E em 2011... Foi quando ele coisa perde a vaga pra quem mesmo? Pro Inter foi em 2012, mas ele também perdeu uma vaga totalmente inexplicada dentro do Engenhão lotado. É, o Fluminense. Tirando ali 2011, que foi Neymar, cancelando, o Muricy foi um fiasco. Eu sei que te perdeu lá, não foi aqui não. Olímpico. Foi aqui não. Foi Aqui foi Não, o time Olímpia mais foi possível. de 2013, pô. O Olímpia foi em 2011. 2013, foi 0x0 aqui, foi 2x1 lá, cara. Libertar. Nem contra que time foi. Então, mas Libertar foi aqui, o Fluminense foi eliminado aqui no Engenhão, com aquele mosaico que teve escrito Guerreiros. Não, Foi não, não, aqui. não. A gente viu esse jogo 2x0. Uma hora depois. Enfim, foi com a vantagem e foi um fiasco. O Muricy tirando do Assim. Neymar. Não, eu tô indignado com o que o Pedro tá falando. Me diz o trabalho bom fora Santos 2011 que ele foi bom em mata-mata, cara. Não teve. 2 horas depois. E o Flamengo foi ao Morumbi enfrentar o São Paulo. Fez até um bom jogo no primeiro tempo. No segundo tempo piorou. Viu o jogo? Eu vi o jogo, o Flamengo fez um bom primeiro tempo, surpreendeu todo mundo. Não imaginava o Flamengo jogar naquela intensidade com o time que tava. Time completo de meninos. 3 volantes até. 3 volantes, só que foi um 3 volantes que os 3 volantes sabiam jogar. Eles defendiam e deixavam liberdade tanto pro Diego, tanto pro Berrinho ficarem livremente no ataque. No segundo tempo, com a vantagem e com a inexperiência, o time relaxou, ficou muito na defensiva, deu o campo pro São Paulo chutar de fora, tanto que fez o gol de empate. Mas até um resultado bom pro time do Flamengo sair de São Paulo com 1 ponto. Mas a impressão no início do jogo é que o São Paulo ia meter o gol, fazer 1, 2, 3
pra Os fazer um 5 placar. Os 5 minutos, os primeiros 5 minutos do São Paulo foram Os primeiros 10, 15, 5 minutos do São Paulo. Não, o Flamengo fez 1 a 0 O Flamengo fez 1x0 com 7. O São Paulo teve assim, 3 ataques, assim, Isso, eu coloquei isso, 5, isso, mas São assim, teve Paulo. 3 ataques bons, a gente O São pensou, Paulo, vai cara, na pressionar. verdade faz 5 minutos mesmo. Os 3 primeiros ataques do São Paulo foi muito rápido. Foi naquele 2 minutos já tava lá, 3, 5 minutos já tava. E o Flamengo atacou Na primeira escapada. Na primeira escapada já fez 1x0. Lindo gol também. Depois Bom vai pivô do Berrio. Uma bolaça do Berrio. Então, um passe vertical do Diego, o Berrio fez o pivô e deixou o Moura na cara do gol, garoto, tranquilidade, parecia um veterano na cara do gol, cavou. O Flamengo ainda teve Agora umas não, 4 não. escapadas. Não, pra bola pra fora. O Berrio fez bem. O Berrio cai e ainda acredita na jogada. E aliás, como o Berrio é azarado. Berrio, meu filho. O cara se machuca sério, aí pô, volta jogando bem. Me surpreendi como voltou, jogou bem. E mais do que isso, puxando contra-ataques velozes pro Flamengo. Pô, o cara se machuca, vai pro. Acho que não foi pro hospital não, né? Acho que quem foi pro hospital foi o Pato. Mas enfim, tem que sair de jogo, uma partida que ele tava bem, que seria importante pro O Flamengo. Pato também tava jogando muito O bem. Berrio né? fez exames, Esse é ele muito fez fácil. exames já. Ele foi no hospital, já fez exames. Não constatou lesão nem nada. Vai seguir pra viagem pra um jogo de quarta Libertadores, tranquilo, normal, tá tudo tranquilo com o Berrio. Assim como o Pato também não. O Pato também não teve teve lesão, tranquilo também. E o segundo Só a tempo eu não pancada coloco dele. em experiência do Flamengo, não. Eu acho que o Flamengo, com um time que assim, já jogou junto, ok, mas pô, não é a mesma coisa que você tá com o time titular, que joga sempre junto. O Flamengo fez o quê? Se aproveitando o desespero do São Paulo, começou a fazer o que o time faz. Toca a bola, cozinha o jogo. Não achei que o Flamengo jogou Mas o tão Flamengo- mal no segundo tempo. mas Assim, a- acho que ele abriu um pouco, buscou um pouco de jogar, mas tentou fazer o tempo passar com a bola lá na frente, tocando bola, deixando o time de São Paulo mais nervoso ainda. Mas isso só se for a partir antes dos 10 minutos do segundo tempo. A partir depois dos 10 minutos, o Flamengo pegava a bola, queria resolver o ataque em 20, 30 segundos, aí a bola já estava de novo com Não, um pra mim vai na conta do Abel novamente. Ele armou um time de uma forma diferente, até que pouca gente esperava, que o time pudesse performar com 3 volantes. Só que, no momento que ele perde o Berrio, ele tem uma opção de velocidade no banco, que é o Bruno Henrique. Ah, mas tem o jogo quarto da Libertadores, é importante. O cara não pode jogar 45 minutos, o Berrio se machucou com 45 no primeiro tempo, ou seja, ele joga, o Bruno Henrique entrar, jogar 1 minuto no primeiro tempo e jogar os 45 finais. O jogador titular profissional não pode jogar 45 minutos no domingo e jogar, sei lá, 90 na quarta? Ele é pago pra isso. Não, não é nem questão de ser pago, que estamos na era da fisiologia. Recentemente o William Capita falou sobre isso num programa de televisão. Foi o Fábio Luciano. falou na ESPN. Que tem É, jogador que tem é obrigação. jogar quarta e Isso domingo. aí. Desculpa interromper. Tem jogador que é pago pra jogar quarta e domingo e tem jogador de fim de semana. E jogador de fim de semana não é atleta. Exatamente. Atleta é aquele jogador que tá pronto pra jogar quarta e domingo. Tem aquele jogo que, tipo, por exemplo, não vale nada, tem um jogo importante depois, como que é o do Flamengo do Penharol. Só que dá muito bem pro Bruno Henrique jogar uns 45 minutos e depois recuperar e jogar os E o Fábio 90. Luciano jogou futebol, né? Eu não sou nem jogador qualquer jogador, então ele jogou futebol. Ele não foi um jogador qualquer não, foi um grande jogador, um grande zagueiro. Eu não sou tão rigoroso como o Fábio Entendo. Luciano, só quem joga final de semana, quem joga final de semana não é atleta. Eu não sou tão rigoroso, mas eu acho que quando você precisa, por exemplo, Ele levou ele pra isso. ele poderia poupar? Poderia poupar o time como poupou com o São Paulo? Sim, beleza, jogo de quarta mais importante, vai ser mais descansado. Daria pra jogar domingo, daria pra jogar quarta? Daria. Poderia. Mas é melhor jogar só quarta? É melhor jogar só quarta. Então vai pro jogo mais importante. Só que se você tem um problema com o seu melhor jogador, pra mim, Berreiro é o melhor jogador do Flamengo em campo, até o momento que se machucou. Se você tem um problema com o melhor jogador, que é o jogador da puxada de contra-ataque, que é o jogador do desafogo, o Diego também fez um bom jogo, toda a bola passava no pé dele. Você coloca o menino Lucas Silva que vem entrando seguidamente mal, não é nem tão mal jogador o Lucas Silva. Só que vai queimar o menino. Todo jogo entra mal, entra de novo, já entra com a pressão confirmar. No jogo passado, tem que ir bem agora. Você coloca o Bruno Henrique não muda praticamente nada. O Berrio para Bruno Henrique não muda praticamente nada. Pode crescer até um pouco a qualidade, o Bruno Henrique finaliza melhor, faz um jogo com o Berrio, mas não muda nada. Você continua com essa velocidade e você preocupa o time do São Paulo. Você vê a partir do momento que o Reinaldo se atracando com o Berrio o jogo todo, porque o Berrio dá trabalho, o Reinaldo é aquele tipo de jogador que Não gosto de quando joga um jogador que
briga mesmo, que dá trabalho pra ele, não gosta, começa a arrumar confusão. Ele gosta de jogar com o Dudu, que é chorão, que ele dá uma no Dudu, cai, se joga, aí ele se amarra, ele se Esse detalhe também. Vocês não acham que o Flamengo aproveitou pouco o corredor direito de São Paulo para improvisado com o Alce? O Alce. Então, mas O a. Alce tá jogando por Tá, aí, né? Só que quem tava jogando no corredor direito do São Paulo era o Diego. O Diego não é um jogador de velocidade. O gol até saiu para esse lado. O gol foi para esse lado na entrada do Hugo Moura ali, nesse espaço deixado pelo Valse. O Berri mete a bola ali pro Hugo Moura ali. O gol do Flamengo saiu por ali. Mas como o Diego é um jogador de. Quando joga aberto na esquerda para trazer para dentro. Então o Diego é um cara meio centro, não é um cara de corredor. Essa Então, parte aí que tem que aproveitar no talco. O corredor era no Berrio, exatamente, que a gente tem que aproveitar essa E corredor. só para fechar esse assunto de aproveitar ou não a utilização do Bruno Henrique, eu penso o seguinte, ele já foi como reserva. Houve a necessidade. Se você levou ele justamente no banco, é porque você pensou, pô, em caso de necessidade, eu vou colocar um titular ou outro. No caso do Bruno Henrique, era totalmente compreensível ele colocar o Bruno Henrique Então o naquela altura. Arrascaeta também, cara. Não tá jogando tanto. Não, é que não era nem necessário. Não é questão do Arrascaeta, você perdeu seu melhor jogador de velocidade, se colocar outro de velocidade. E o que tinha era o Bruno Henrique. E se o ele Lucas levou Silva pro não é esse banco? jogador. O Lucas Silva está totalmente perdido novamente. Perdeu bola boba, não conseguia sair, recebia a bola, saía com bola e tudo. Vai Quando queimar ele o jogou na garoto. faixa que o Arrascaeta joga, não? Lucas Silva? Não, esse daí foi foi o o Diego. Diego. O Diego sim, jogou na entendi. faixa da Arrascaeta. E aí depois ele coloca o Bruno Henrique, mais pro final do jogo, no lugar do Lincoln. Lincoln jogou bem. Mas já tá tirando, o São Paulo já tava na pressão, o São Paulo já tava lá em cima e mexe. O único que não jogou bem mesmo, prendeu bastante bola no ataque. No primeiro tempo foi onde o Flamengo atuou melhor, ele matou muito contra-ataque, perdeu muita bola ali, que se atrapalhando, mas jogou bem. O São Paulo também não conseguiu apresentar perigo, falar um pouquinho de São Paulo, não conseguiu levar perigo ao Flamengo. Tá sentindo Só falta chute do Pablo. Só chute de fora da área. Esperava mais. O tempo São esperava Paulo bem mais do São Paulo. O Hernanes entrou mal no jogo também, tipo de jogada que ele não erra. Ele teve 2 chances livres de finalizar na entrada, do jeito que ele gosta. Normalmente faz o gol, mas Ele entrou mal. também não entrou bem. Mas o melhor jogador- o o melhor Pato, jogador que do vai São jogar Paulo. nesse time de São Paulo ali junto com o Pato? O melhor jogador do São Paulo pra mim foi os Quem garotos. que vai jogar ali? Dois O Pato, atacantes? o Pato sempre jogou, ele sempre foi um centroavante, mas também jogou na ponta. Então, mas Ele agora é um centroavante que ele cai joga pelas desde- pontas. jogou Ele é um na China centroavante que há um cai bom pelas tempo. pontas. Jogou um bom tempo na China, será que ele tem fôlego pra jogar assim? O Pato tem o quê? Acho que não tem nem 30 anos. Eu né? acho que ali, o que eles aqui falando de parte tática, eu acho que eles colocariam 2 atacantes, o Pablo e o Pato. Com o Pato fechando um pouquinho mais vindo mais na defesa para fechar o meio do que o Pablo, mas assim, jogaria com 2 atacantes. Mas aí ele teria que tirar um dos meninos, o O Antônio. que eu acho pegado, porque ontem pra mim Não. ontem os 3 meninos são os melhores, Lisieiro, Toró e o Antônio. Eu acho que tiraria o Toró. O Antônio é aquele jogador de lado de campo, correria, correria, drible. aquele cara do desafogo. Deixa muito bem o Pablo descentralizado, o Pato numa ponta e o Antônio na outra. O São Paulo ontem sentiu muita falta do Pablo, porque eles estavam sempre tentando jogar bola cruzada na área e não tinha ninguém pra Vai cruzar pra quem? Pra Everton, Antônio? Não, mas eles estavam forçando. Então, Mas não tinha ninguém ali pra a verdade, aproveitar a o falta jogo. mesmo era do Pato que saiu machucado, não do Pablo. Porque o Pablo nunca foi um centroavante fazedor de gols. Não, Ele teve uma boa temporada no Atlético Paranaense. mas é a referência, né? Mas é, não chega a usar isso. O São Paulo Não, tem ele time não foi hoje, fazer né? futebol do Atlético. Sim, mas assim, é a referência, entendeu? O jogador que tá vindo de uma temporada boa, ou seja, tá com a confiança em alta, então assim, óbvio que faz falta. Na minha opinião, só para encerrar o assunto de Flamengo e São Paulo, na minha opinião, Pablo e Pato brigam por uma vaga só. Concordo. Não tiraria nem Antônio, nem o Toró do time, os garotos que foram que reconstruíram o São Paulo. Você não pode mudar, porque agora tem o Pato, tem o Pablo que foi a maior contratação do São Paulo na temporada, o Pato que chegou agora, já tem uma certa história, já é mais experiente com o nome, mas foi a garotada que reconstruiu Eu o São também não Paulo. tiraria, mas eu Pra acho mim, que Ainda bem vai que não acontecer vamos isso. pensar também que o Hernandes tá no banco. Mas o Hernandes é uma questão mais física, né? O Hernandes é uma questão O mais Hernandes, física. ele veio da Tá China, voltando tá aos voltando, poucos, se machucou. O Hernandes estivesse jogando, que jogou na outra temporada passada, não? 2017, que jogou no São Paulo, com certeza ele era titular. O Hernandes salvou o São Paulo do rebaixamento. Não, o Hernandes ele vai ser titular, o Hernandes. Não vai demorar muito, que é 3, 4 rodadas ele vai ser titular. Isso é... O meio campo do São Paulo, com o Tietchan e A Hernandes. questão é mais do Pato e do Paulo, para mim eles brigam por uma vaga. Ah, mas gastou muito, vai botar o Pablo no banco. Ah, mas o Pato voltou a ficar o Pato no banco.
Não pode ficar no banco. Eu também não toró faria nenhuma. isso, mas eu acho que vai acabar. Eu acho que eu vou optar pelo O que é bom nisso? Ele vai tentar arrumar um jeito, ele vai mexer, mas. O que é bom Pra estrategista, mim- ele vai pensar de um jeito que o São Paulo vai poder jogar tanto com o Pato quanto com o Aliás, tava Pato. com saudade da jogada encerrada do Cuca. Teve uma jogada encerrada legal. Cuca bom. Vamos pro melhor jogo da rodada. Da rodada não. Pro ano até agora. No Brasil, né? No Brasil. Melhor jogo do Brasil no ano até então. Duelo de tricolores no sul. Deu o Carioca. Rapaz que não se conteve, veio com a camisa e. Não, se você soubesse que o Duval tava falando quando tava 3x0 o Grêmio, Só ele? você não, é porque tem print dele. Vocês ficariam enojados. Pode olhar no Instagram que a gente vai botar Leitura print lá. perfeita. Leitura perfeita do jogo. É, palma pro Diniz. Pode colocar lá que a gente vai botar o print lá no Instagram. Mas assim, Vamos lá, olha ele só. se criticou o Diniz antes. Comentando sobre o jogo. Vou começar eu falando sobre o jogo. Tá bom, amigo. A Vai. melhor coisa que o Diniz fez é voltar ao esquema normal, caramba. Ele tirou o terceiro volante, colocou o Danielzinho, o time, né? Aí tudo bem, 3x2, já dá uma revigorada no segundo tempo principalmente, vai com mais ânimo, mas assim, teve mais um ali na frente pra apertar a saída do Grêmio. É tão simples jogar bola, cara. Tão simples escalar um time, pra ver se escalar três volantes ruins. Na minha opinião. Pra mim, Então, tu não sabe jogar um pouquinho de bola, não sabe jogar. Mas pô, o Bruno Silva. pra mim, E não sei. Eu vou esperar o Farid. Eu vou esperar o Farid. Por favor. pra mim, o fato principal do jogo, pra ter essa jogando tudo, foi a falha do Júlio César. Mas isso O Júlio César me colou. O Júlio César tá 3x1. O Fluminense fez 3x1. Você vê, Estava cravando. você vê depois que o Fluminense faz o seu primeiro gol, o jogo fica 3x1, o Fluminense ainda tá desanimado. Tá ainda ali mais naquela obrigação. Quando faz o segundo gol, muda. Você volta pro segundo tempo com um gol atrás, num placar perdido por 3x0, você fala, pô, E com o Grêmio jogando bola pra caralho. o Grêmio jogando muito. O terceiro gol foi Tabela, lindo, o Grêmio toca de passe, filtração. o PR saiu na cara do gol. Só tá. Então, aquele segundo gol ali que o Júlio César desmoronou o Grêmio e colocou o Fluminense no jogo, ó, dá pra gente. Tava 3x0, tá 3x2, tem 45 minutos ainda. E o Fluminense voltou no jogo pilhado. E a cabeça do Júlio César. Pra mim, são duas coisas também que fazem diferença. Eu até comentei vendo o jogo, eu falei, ó, o Fluminense vai conseguir buscar resultado se o Grêmio der, que nem o Flamengo uma vez, tipo, o time B do Flamengo, fez 3x0 no Fluminense. Não, o time titular contra o Flamengo contra o time B do Fluminense, desculpa. O Flamengo fez 3x0, deu aquela relaxada, o Fluminense, vamos falar, quase empatou. Esse jogo contra o Grêmio, não deu aquela relaxada, mas você já via que o Grêmio já começava a tocar a bola de lado, começava, né, sabe? Mas teve meio que sentido, foi mais atrás. aí, beleza, aí foi quando o Fluminense descontou. Obviamente, concordo com você. A falha do Júlio César foi absurda e colocou o Fluminense de volta no jogo. E a segunda questão do Grêmio, pra mim, foi a questão do... Merda, eu esqueci de novo. Patrocínio. Tá mal. Essa Patrocínio Clínica Brasileira de Alzheimer. essa amnésia tá te matando. Tá matando pra caralho. Já mais eu acho na O cabeça. que o clube de futebol faz com o seu torcedor, né, amigo? Tá lembrei, E cara. num jogo que o Fluminense tirou o Everaldo, pro Everaldo tá acertado já com o Corinthians. E o Ione deu uma resposta. Fez 2 gols. Então, mas o Johnny, Deve ser. ele melhorou um pouco na partida depois que ele foi colocado na posição que ele está acostumado a jogar no Fluminense, que é mais na frente, como segundo atacante. Não na ponta, igual ele começou a partida. Eu achei que o Diniz começou errado. Eu vou dar meu palpite do jogo. Eu acho que o Diniz começou errado porque continuou com os 3 volantes, não tirou o Bruno Silva ou o Ayrton e também colocou o Guilherme. Se você tem o Everaldo, que é um jogador de correria, tu vai colocar um outro jogador de correria, que seria o Evandro. Mas aí ele puxou o Johnny pra ponta pra fazer a corrida no lugar Calma, dele. deixa eu concluir. Aí colocou o Guilherme. O Guilherme não é um jogador de correria. Ele é um jogador de mais passe, mais... Tirou o Ayrton, botou o Bruno Silva de primeiro volante. O Bruno Silva no segundo tempo jogou demais. Na minha opinião. O Bruno Silva jogou demais. Tanto que foi pra cima, teve o chute que o Júlio César fez uma boa defesa. Apesar do Júlio César jogou bem. Apesar dos 5 gols, dos erros. Defendeu uma do Ferro. Defendeu uma no do Ferro. Ferro. E tipo, o Diniz consertou o erro. O técnico bom, vê que fez merda, vai corrigir. Tem técnico cabeça dura, que vai manter o erro, Abel. O Diniz estava mantendo Ele até fala, Mas aí ele se ligou. Mas o Fernando Diniz ele até comenta isso na entrevista dele. Ele Ele fala falou que que ele corrigiu, corrigiu. tinha errado. Diz ele que percebeu agora
as burrices que estavam fazendo e vai melhorar para os próximos jogos. Demorou 3 jogos, sabe? Vamos esperar. O Pedro, você já colocaria meu amigo como titular no próximo jogo? Já. Não, pô. certeza. Não, deixa o Pedro no banco, o Fluminense quando tiver perdendo 3x0, bota de novo. Porque essa é a Vai cabeça voltar. do Diniz. Vai voltar os 5x4 de novo. No nosso primeiro resenha A antes gente do tá falando já de 3 Brasileirão, semanas. 3 semanas já, eu falei do igual falou. Eu já iria com o Pedro na primeira rodada. Por quê? Ritmo. Daqui a 4, 5 rodadas, ele já vai estar na ponta dos caras que ajudando o Fluminense. Vai ficar jogando todo jogo 15, 20, você vai ter o Pedro bem lá para final do primeiro turno. E aí não é benéfico pro Fluminense. Ele entra no jogo contra o Santa Cruz na Copa do Brasil, perdendo 2x0. Aí ele entra ontem contra o Grêmio no Eu queria falar um pouquinho sobre a entrada dele ontem. Ele entrou, mudou totalmente a postura ofensiva do Fluminense. Prendeu a bola no ataque, fez a tabela, fez a parede. É porque o time Fez tem uma tudo aquilo que o referência. Luciano não tá fazendo. Joga em função do Luciano. O Luciano não é mau jogador. Você vai sentiu. Quando o Luciano joga na faixa do campo ali central, vindo buscar a bola, nas trocas de passe, ele joga bem. Ele sabe, ele não é um jogador grosso. Tem muita crítica que o Luciano perde muito gol. Beleza, o Luciano não é o melhor dos mundos, não é o Rossi, nós temos o Luciano. Mas não é um grosso, não é um ignorante, que a bola vai dar no pé dele, ele não vai saber o que fazer. Ele sabe o que fazer, ele sabe trocar um passe. Você tendo o Pedro ali na frente já é outra coisa. Já é Ainda outra mais coisa. pelo estilo de jogo do Fluminense. Exatamente. Um time que toca a bola, que quer fazer triangulação, que quer fazer 1-2. E o Pedro é outro que não é aquele centroavante grosso que empurra a bola pro gol. É técnico. Segura a bola, sabe fazer uma tabela. Sabe se Tu vê como em momentos aleatórios do jogo, quando vai receber um lateral aberto na ponta, tu sabe jogar, recebe tabela, sabe para receber. Isso é normal, o Pedro é bom jogador. Olha, se você for colocando um moleque toda hora 15, 20, você lá na 19ª rodada, final do primeiro turno, agora o Pedro tá bem, Fluminense. Pô, tá na zona de rebaixamento, mas pô, agora a gente vai ter o Pedro. Pra encerrar rapidinho. Vai ser um bom jogo em Botafogo e Fluminense, próximo encontro. Dois times que estão crescendo. estão jogando, gostam de jogar com a bola aqui. Quarta Libertadores, pra fechar rapidinho. Grêmio e Flamengo. Passa os dois, passa um, fica o outro. Eu acho que o Grêmio passa, jogo difícil na arena, tem que vencer, só o único. Não só pode a empatar. vitória. Não, empate. Pode empatar. Pode empatar, o Católica não Passou tá na o frente. Católica passou. no saldo de gols. Então agora mais ainda. O Grêmio passa, vai jogar em casa, espero que a arena esteja lotada, coisa que a torcida do Grêmio está devendo, só luto no Grenal. Acho que o Grêmio tem tudo para levar. E infelizmente eu acho que o Flamengo vai ficar fora. O Flamengo não. Ele chegou maio, o Flamengo não tem padrão de jogo, o Flamengo não. O Flamengo assusta a defesa, ou a torcida não assusta os adversários. E acho que a pressão do Pearol vai ser muito grande, o Flamengo não vai resistir. Show. Grêmio e Flamengo, quem passa? Rapidinho. Vai passar Grêmio e vai passar Flamengo com empate. Eu tô com o Melo, passa o Grêmio e o Flamengo passa pelo empate. Pra mim passa os dois. Acredito que passa os dois também. Foi com muita dificuldade. Eu só posso fazer um alento? Falar do Galo da Sul-Americana, o Galo pega o Zamora na Venezuela. Precisa empatar, não. Precisa vencer porque os dois estão com o mesmo número de pontos, mas o Zamora está na frente. Rapaz. Então o Galo precisa vencer o Zamora lá na Venezuela. É o único time que o Galo venceu. Zamora ganhou de quem? Ele ganhou, ele está com 3 pontos, ele está em terceiro. Caramba. Então o Galo precisa para ter um segundo semestre, né? Para ter uma Sul-Americana. Pra finalizar, ele falou de torcida da Arena do Grêmio. O recado pra torcida do Fluminense. Se vocês não lotarem o Maracanã domingo, É sábado. sábado, Fluminense e Botafogo é sábado? É. Se vocês não lotarem o Maracanã sábado, vocês não perdem o direito de reclamar desse time. O que os garotos fizeram lá no Sul contra o Grêmio merece sim uma resposta. E a melhor resposta que a torcida pode dar é ir lá lotando e apoiando o Fluminense. Que vem devendo, o time tem salário atrasado e eles não param de correr, eles não param de se dedicar. Jogam futebol bonito. Jogam futebol bem, jogam bem. Então a melhor resposta que o torcedor pode dar pro seu time, ó, estamos com vocês, é sábado lotar. Torcedor do Botafogo líder. também, isso. Torcedor do Botafogo líder. Então não é clássico para 15, 20 mil pessoas. É para botar 30, 40 mil no Maracanã. Até mais. Maracanã no dia no jogo, Maracanã. Maracanã, mando do Até mais. Fluminense. Para botar 30, 40 mil no Maracanã. Eu só não sei se é para dar verdade. resposta. Eu acho que é 90-10, né? Não? Acho que Porque Você o entrando Botafogo nesse joga mérito bem. do Fluminense, poxa, é tão legal você ter um time que queira propor jogo, mas independente das limitações do Fluminense, é legal você ter um time que queira propor jogo, que queira jogar, que queira mostrar futebol. Então, pô, torcedor do Fluminense tem que dar essa moral sim, tem que lotar o Maracanã, pô, pra prestigiar o time. Muitos queriam ter essa oportunidade, não tem. Vamos Ah, parar. não, vou falar uma coisa Eu tô aqui, falando deixa eu falar como torcedor.
Agora temos Abel, Cristóvão, Marcelo Oliveira, mais quem? Drubsky. Agora temos o Diniz. Eu fui a favor do Diniz, Durval não. Tô sendo sincero, Durval não foi a favor. Agora ele percebeu o erro dele. Tô certo? Ele percebeu o erro dele. Mas eu acho que se fosse um Dorival seria melhor ainda. Putz! Ele tá assim. Não, pera aí. Não, pera aí rapidinho, antes de só fazer uma coisa. Falou muito. Encerramos Só mais uma coisa resenha, aí. compartilha, curte. Ó, o Daniel ali se retirou, falou que o Dorival seria o Dorival. Pô, primeiro o Muricy, agora eu... falou que o Dorival, Dorival. Eu gosto do Dorival. Não quer como, não quer dar o braço a torcer, vamos lá. Rapaziada, curte o vídeo aí, ó, compartilha, dá like, ativa o sininho aí no YouTube pra ficar ligado sempre quando eu subir um vídeo nosso. Faz uma crítica, chama o Pedro de maluco, faz o que quiser. De feio. Já tá acostumado.